Júlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 26 de junho de 2010, sábado. O verbete é o 1610, 4 páginas, 39 elogios e 7 máximas. O tema, consimpolicêmica. Especialidade, somatologia. Definição. A consimpolicêmica é a consciência intrafísica possuidora de múltiplos sentidos distintos relacionados entre si. A autopensionização atilada às realidades circundantes. O fato da polissemia significar múltiplos significados e referir-se à palavra com vários sentidos distintos, mas relacionados entre si. A inteligência da personalidade humana, com a acurácia capaz de aplicar simultaneamente, de modo convergente, todos os sentidos sob o mesmo foco de análise. Os sentidos somáticos, as faculdades mentais, a seleção pessoal dentre a multiplicidade caótica de estímulos sensoriais onipresentes, as percepções parciais conjugadas formando a representação particular do todo. Na outra linha nós temos a palavra estrutura, está faltando um R. Na parafatologia, a união inteligente do sentido somático com as percepções extrasensoriais. O empenho na utilização plena dos recursos holossomáticos disponíveis. Na remissiologia nós temos 15 itens e chamamos a atenção para alerta consciencial, amplificador da consciencialidade, amplitude autopensênica, avanço mental somático e coativação atributiva. Frase enfática. As autopesquisas da teoria da consimpolicêmica amplificam as autopotencialidades teáticas da consciência humana, elevando-a na ascensão dos patamares da escala evolutiva. Qual categoria de consimpolicêmica você vivencia? Inconsciente ou autoconsciente? Você vive empregando com lucidez as próprias parapercepções? Pergunta. Sou professor de filosofia do ensino médio da rede pública de São Paulo. Em uma perspectiva otimista, 90% dos alunos têm dispersão, desinteresse e preferem conversar ou ouvir música. Na melhor hipótese, conseguem prestar atenção por 10 minutos. Estou procurando ajudá-los a melhorar a reflexão sobre alguns assuntos relevantes, mas tudo que eles querem é repetir o que leem quando conseguem. Falar sobre o sentido de vida, ética, parece não atrair o interesse da maioria deles. Não querem pensar, só decorar. Há alguma coisa a fazer para melhorar isso? Como conseguir mais abertura por parte deles? Eu acho que o processo seu aí é incentivar e mostrar o que é a filosofia, né? Veja bem, se você estivesse ensinando matemática, ainda vai, mas você está ensinando é filosofia. O povo que aparece num curso de filosofia é porque interessa pelo assunto. Isso é sério, tem que dar um jeito. Arranja alguma coisa que estimule, que incentive, que atraia. Dentro da filosofia tem muitas ideias boas para isso. Mostra como é que é a filosofia prática, as consequências da vida filosófica, como isso é importante. Mostra exemplos, por exemplo, históricos do assunto. Vale a pena. Por favor, aprofundar a relação da irresistibilidade com a empatia. A empatia é a base dos contatos que tem entre as consciências. A irresistibilidade, ela vem de cima para baixo, ou seja, aquela consciência mais avançada, evoluída, ela influi naquela menos evoluída. E aí é que se torna irresistível. Então a base disso é a empatia, é o rapport, é afinidade, é uma ligação, link, não só emocional, mas às vezes até intelectual, de discernimento entre as consciências. O praticante da TENEPS, que
e passa pela dessoma pode continuar a ser procurado pelas consciências enfermas em busca de assistência? Poder pode, mas agora o problema é preciso de ver como está essa pessoa que dessomou. Há um momento evolutivo em que outras preocupações exigem a atenção do praticante, além da assistência, ao ponto de, naquela vida, ele não poder assistir, porque há preocupações mais elevadas, ou a TENEPS é a preocupação máxima. Não, o problema todo é o seguinte: a pessoa, com o tempo, ela vai vendo o valor, a importância, a prioridade da TENEPS. Agora, o caso todo é que a tendência do tenepsista é dessomar com lucidez. Se ele dessoma com lucidez, logo em seguida, ele recupera, passa pela segunda dessoma, ele vai continuar atendendo os outros. Isso é inevitável. Isso é que é a regra. Eu já vi casos desse até agora, alguns deles. Eu acompanhei aqui, a pessoa dessomou. Relativamente à comunicação interespécie inteligente, gostaria de perguntar se o professor já tentou ou conseguiu comunicar telepaticamente com sucesso com qualquer outra espécie inteligente terrestre. E especificamente com cetáceos, por exemplo, com um golfinho ou baleia. Se afirmativo, isso aconteceu a partir da vigília física ordinária ou a partir da projeção consciente. Poderia desenvolver? O caso é o seguinte: eu estive estudando o SeaWorld lá em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, há muitos anos. Lá houve um professor que fazia comunicação com o processo de golfinho. Ele achava que poderia funcionar mesmo a situação. Eu, às vezes, tenho alguma experiência disso com essa gatinha que vive atrás de mim. Eu penso uma coisa bem séria, parece que ela entende lá na hora. E outra coisa, é preciso ter muito cuidado para estudar o processo da telepatia com animais, é nos gestos. O gesto pode induzir o processo e a pessoa, então, vai analisar erradamente a telepatia. Na verdade, é um processo de gesto. Gesto, um olhar, a figura da pessoa, o rosto, isso influi demais nos bichinhos. E é muito sério. Agora, o melhor, a meu ver, para ver isso, é você arranjar uma gata que tem afinidade com você e cuidar dela. Aí você pode ter um início de telepatia. Eu, às vezes, tenho com essa gatinha lá em casa. Tive meu primeiro contato com a Conscienciologia há 10 anos. Pela falta de maturidade na época, não consegui me fixar na Conscienciologia. Em abril último, fui despertado pelo convite veiculado na TV, aberto aos intermissivistas, e me tornei um teletertuliano. Independente de ser ou não intermissivista, muitas coisas que não entendia antes agora fazem todo sentido. Eu e minha dupla estamos planejando uma visita a Foz do Iguaçu para o próximo mês. Com relação ao verbete hoje, existe alguma relação entre a polissemia e a dispersividade? Esses múltiplos sentidos que essa consciência polissêmica possui, quando em desequilíbrio, podem contribuir para um estado dispersivo? Tem muita gente que é dispersiva devido a ser versátil, ser polivalente. Isso é um fato. Você está examinando uma coisa que é correta. Os fatos mostram isso. Agora, o problema todo é o seguinte, que a pessoa ela tem a polivalência para funcionar evolutivamente e não para ter uma dispersão e perder tempo. Sempre eu acompanhei. Há 25 anos o senhor me ajudou a mudar de residência porque havia uma consciência que me incomodava naquele local. Mudei. Há 10 anos estou novamente numa fase difícil. O assediador é incansável. Como posso me libertar do assédio? Olha, o melhor é você mudar os seus interesses. Estudar um pouco mais, cuidar disso. Isso às vezes pode te ajudar. Faz igual a sua irmã. Está fazendo força aí para estudar. Entra na onda dela. Isso pode te ajudar. Como a Conscienciologia denomina o conjunto de minerais extrafísicos? Olha, isso aí nós ainda não estudamos muito. O processo que mineral é mineral, o processo é físico, não é bem extrafísico. Né? Agora a gente tem aqui alguma coisa que me deram, do dia 14 agora, do mês de junho, há 12 dias atrás, o jornal é o Wall Street Journal. Foi escrito aqui por uma
colunista chamada Mary Anastasia O'Grady. E ela escreveu Lula's Dance with the Despots, ou seja, a dança de Lula com os déspotas. Traz uma foto do presidente com o Ahmadinejad. Agora, ela escreve, a pessoa que escreveu, a polêmica colunista Mary, membro do conselho editorial do Wall Street Journal, publica nesta segunda-feira um artigo com fortes críticas ao governo brasileiro, utilizando termos como cãozinho de terceiro mundo e política externa lunática. Liquidou com o Brasil com esse negócio. Agora, ó, quem quiser ver, está aqui, tem os dados aqui do processo do jornal. Terrível isso aí. Professor, vamos lá. Eu queria saber por que no Espiritismo existem certos tabus em relação a quando você manifesta que tem certos conhecimentos de certos sentidos, os quais não estão nos manuais deles ou nas doutrinas deles, eles procuram de alguma forma fazer uma pseudo-tarefa de esclarecimento para você. E principalmente, por que é um tabu em alguns centros espíritas falar da projeção? Porque eles falam no desdobramento, mas tem... Eu sou um bicho-papão, centro espírita. Sou um bicho-papão. O povo tem medo de mim, então eles arrancam qualquer coisa para tapear. Eles falam que eu sou doido, que sou assediado, obsedado. Falam que eu estudo demais. Aí já é um elogio, né? Fala que eu estudo demais. Tem uma opção de bobagem nesse sentido. Agora, estudo é por causa da projeciologia. O problema é que os fatos são contra eles. O capítulo 5º do Livro dos Espíritos é da emancipação da alma. É projeção pura, é projeciologia. O capítulo inteiro. E ninguém estuda aquilo. Que eles acham que espírito é só espírito desencarnado. Nem ele, o espírito, às vezes acha que é espírito. É o outro que é. É aquele que comunica. É o bonzinho. E a maioria, tudo é guia cego. Enfim, tudo isso está sobre o guante muito grande de um fanatismo por Allan Kardec e Jesus Cristo. Entendeu como é que é? Isso não tem saída, não. Eu fiz tudo que eu pude para ver se clareava isso. Depois desisti. Fiquei lá, nos últimos tempos, eu já tinha vontade de deixar o Espiritismo antes de ver. Minha mãe pediu para ver o Chico, eu peguei o Chico para ver para Uberaba, fizemos as coisas todas Uberaba. 10 anos depois, deixei tudo definitivamente. Agora, o que se passa? Eu falei na ocasião que nada daquilo ia mudar, porque estava tudo estratificado, parou no tempo, estagnou. Está mesmo, faz 44 anos, não tem novidade nenhuma. Por quê? Eles não permitem fazer investigação, pesquisa, entendeu? Levar a coisa para frente. Não tem? O que é que faz? Não há experimentação, não há ciência, não há racionalidade, é tudo dogma. O Espiritismo está dogmatizado pelas federações, entendeu? E o povo tudo marionetado por isso, não tem saída. Você não precisa ter muita esperança por isso não, porque quando se cria uma seita desse jeito, e essa seita é cristã, hoje, isso vai continuar. É igual a religião, vai demorar muito até acabar. Devido ao fanatismo religioso, esse que eu falo aqui. É muita gente fanática, dentro do Espiritismo mesmo. Um dia você comentou que teve uma época que você pensou em dizer umas verdades lá para o Pietro Baldi, né? Chamar ele nunca... Foi, mas depois não deu. Eu vi que ele estava de idade e outra coisa, ele estava psicótico dentro do processo dele com a Igreja Católica. Eu tive muita pena daquilo. No fundo, ele estava com carrada de razão. Mas agora, o problema é ele ligar para a Igreja Católica, aquilo é terrível. Mas ele foi criado em Gúbio, ele nasceu lá, perto do São Francisco de Assis, aqueles negócios todos. O negócio é uma conotação holopensene de sacristia e de mau cheiro de água benta, terrível, você está entendendo? Então ele foi criado daquele jeito. Agora ele deixou porque ele não estava aguentando mais, veio para o Brasil. Agora ele veio aqui e nós todos abraçamos o homem com amor e carinho, etc. Ele era muito bom, ele pessoalmente, entende? Energia positiva,
É um homem que tinha muita energia. Desse povo todo que eu conheci, um dos maiores em matéria de energia. A força presencial dele, você sentia logo ali, no ambiente. Agora, ele era muito scholar dentro da situação dele. Como se fosse mesmo um filósofo. Você está entendendo como é que é? Agora, já de idade, eu com 30 e poucos anos, como é que eu ia falar umas verdades para ele? Mas, ó, o negócio vinha aqui. Falar para ele que tudo aquilo que ele teve foi um processo de clarividência viajoura, explicar tudo. Eu ia explicar as noures para ele, tudo que ele escreveu, o livro inteiro, não dava, né? Um pouquinho. Agora, qualquer um, é só ler os livros dele e ler o que é clarividência viajoura. Não precisa ler nem as coisas que eu escrevi. Olha o que os americanos, ingleses andaram escrevendo sobre isso. Explica tudo o problema dele, tudo direitinho. Agora, é muito interessante a gente ver o povo que escreve, porque mostra a realidade. Tanto a realidade dos acertos, quanto a realidade dos erros. Então, por exemplo, Krishnamurti, você lê a autobiografia dele, você vê as bobagens que o Krishnamurti escreveu sobre assédio, dá até pena. A criança é grande. Você olha os 4 evangelhos sinóticos, você vê direitinho quando é que Jesus Cristo foi assediado, igual um menino assediado, que saía para fazer, entende, um retiro. Você olha a mesma coisa, Pedro Baldi, olha lá, você vê direitinho, olha, o livro dele é O Sistema, é o melhor que tem, mostra as coisas. Então aí você vai entender as noures, vai entender todo o resto dele. Então a gente lê os livros, já tendo vivenciado os fenômenos, isso é terrível. Você vê a realidade. Agora você veja bem, eu tinha 30 e tantos anos, já sabia dessas coisas todas. Teve uma vez que eu falei assim, não, hoje eu vou falar com ele. Aí cheguei na hora lá, os nossos amigos falaram, não, deixa. Pouco tempo depois, a pessoa morreu. Já estava com uma certa idade, ele estava muito aborrecido com o povo da igreja, devido ao livro dele ter entrado no Index Librorum Prohibitório. Entende? É a grande síntese, né? E a grande síntese não é o essencial, não. Aquilo deu muita ênfase, ou muita expansão, muita divulgação, mas o processo melhor dele é ver o sistema, o livrinho dele. E quanto ao Zé Arigó, você chegou a fazer alguma coisa assim de tares para ele dentro do processo? Zé Arigó, eu fiz tudo que eu pude, e o Chico também. E o Chico até me ajudou a fazer isso. Porque eu tinha uma certa até ascendência com ele me escutava de certas coisas que eu falava. Mas não adiantou, o negócio dele, por exemplo, de hipertensão, eu não podia ficar lá. Estava cuidando da vida, tinha meus afazeres, minhas coisas, porque se eu ficasse com ele ia melhorar. Primeira coisa, eu ia tirar o carro dele, arranjar um motorista e deixar ele andar com o motorista. Ele era doido. Agora ele gostava de dirigir, a verdade era essa. Mas a vida, né? As pessoas vão acumulando experiência e chegam no ponto que elas começam a dominar as manifestações da sua própria vida. Você não pode estar entrando assim, sem mais nem menos, como se fosse entende? Desmontando aquilo tudo. Tem que respeitar as pessoas, o modo que elas são. É igual o Chico. Eu vi muita coisa que poderia ser melhorada. Fiz o que eu pude. Você acha que eu fui estudar de novo inglês com ele à toa? Não, foi para ver se incentivava para ele fazer viagem ao exterior, para ver como é que era. Mas não adiantou, nada disso ainda adiantou para renovar o processo. Eu fiz o que eu pude. O problema todo nosso é o seguinte, há um processo assim de fossilização nas pessoas depois de uma certa idade. A gente nota isso claramente. Por isso que eu vivo estudando sem parar, me interesso por coisa nova todo dia. Você está entendendo? Para não ficar com a coisa só. Porque já com a enciclopédia eu sou obrigado a repetir as coisas demais. Agora, repetindo isso é pior ainda. Então, vai chegando a certa idade, você começa a ficar só em cima daquilo. Você não sai, você está entendendo? É uróboro, fica urobórico, você não sai do lugar. Agora, todo dia tem coisa nova. Por exemplo, essa noite eu tenho mais uma nova. Eu estava olhando lá o processo da
Nel Verpont. Rio Nel Verpont. Então, eu tive uma ideia luminosa, daquelas que para mim é luminosa. Então, é o problema da eureka, né? Mas aí eu fui ver que não era uma, eram 3 ideias, dentro de uma só. É tanto que você vai ver, amanhã, aí, quando eu colocar, você vai ver que tem que fazer para 3, tá? Você vai ver o que é, você vai notar a diferença de uma coisa com outra. Entende? Mas são 3 temas, que é o mesmo tema, mas desdobrado. Agora eu fiz os 3 juntos, é o jeito. Você vai ver com calma. Isso vale a pena. Agora é coisa totalmente nova, não tem nada lá na enciclopédia sobre isso. E clareia muita situação. Você está entendendo? Vale a pena ver. Isso aí está dentro da polissemia, né? Isso que você falou está dentro da polissemia, está dentro da polivalência. E eu sei que eu sou polivalente, eu sou confiante no meu taco. Eu sou versátil. Agora isso eu vi desde pequeno. Por isso que eu comecei a escolher. Não, se eu sou assim, eu posso escolher aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Acabou. Mas, banana, vamos esquecer. Vamos esnobar aquilo que me interessa. Embora tardiamente, essa pessoa que falou aí sobre, o internauta que falou sobre filosofia, aí eu lembrei, o meu professor de secundário, o que ele fazia com filosofia? Ele dava um tema para as pessoas desenvolverem, né, de acordo, livremente, e não ficava com essa coisa de filosofia, querer decorar coisas, isso aí não existe. Decorar não adianta nada, isso não existe. Não dá. E aí todo mundo se interessava porque desenvolvia o tema livremente. Pois é. Se arranjar, são os ganchos didáticos, expor alguns fatos importantes, mostrar, por exemplo, o aspecto mais cativante, mais envolvente da história da filosofia, das vidas das pessoas. Isso é que eu acho importante. Porque o aluno fica condicionado a essa decoreba em todo o ensino. Decoreba já era, né? Isso não existe mais. Agora, isso é bobagem. Em relação ao tema aqui, na segunda linha, começa na segunda linha, inteligência, segunda linha da fatologia. A inteligência da personalidade humana com a curácia capaz de aplicar simultaneamente, de modo convergente, todos os sentidos sob o mesmo foco de análise. É mais para você aprofundar, porque... Isso aí é que leva a pessoa para a pangrafia. É a hora que pega todos os fenômenos e conjuga os fenômenos simultaneamente. Agora, nisso aí se leva em conta a interação dos vários fenômenos para fenômenos. Por isso que eu vim falando aqui, nós temos que sair, tirar a turma toda da monovisão e levar todo mundo para a cosmovisão. Isso é a polivalência, a princípio poliédrica. Já é uma cosmovisão. É a pessoa multifacética ou multifacetada. Mas já é, vamos dizer, uma cosmovisão, porque ela... Agora aqui, ó, eu estou mostrando mais uma vez a consciência poliédrica, que é a polissêmica, os vários sentidos. Agora, é muito importante, os atributos mentais. Veja bem, os sentidos do corpo, propriamente de tato, visão, audição. E o parapsiquismo, a clarividência, a esterilização de energia. Isso tudo, você conjugando uma coisa só, dá a conscienciologia. Porque aqui é a autoconsciencialidade. Nessa parte aqui da inteligência, e na própria definição, está falando em sentidos, mas aqui poderia acrescentar... Não, eu estou falando no sentido para a pessoa entender bem como é que é. Mas entraria os parassentidos, é lógico que... Não, entra tudo. Aí. Mas tudo é sentido. Não, os atributos que mentais também são sentidos. Não estou dizendo... É a sensação, é o que dá o sentido, é o significado. Não estou dizendo que está para pôr aqui, mas estou dizendo... Pois é, por isso que eu comecei, ó, aqui na fatologia, eu começo falando assim, ó, o fato da polissemia significar, múltiplos significados. É isso que importa, é a pessoa entender isso. Não existe consciência simples. Existe consciência simplória, é a boboca, é a robex, a robotizada. Isso é outra coisa, a fanática, ela é boboca.
Mas agora, simples ela não é. Por exemplo, o maior fanático do mundo, ele é uma pessoa complexa. Dentro do fanatismo, dentro está cheio de besteira múltipla, multifacetada, de tudo quanto é jeito. Porque complexo. Depois na parafatologia que tem essa, falada na segunda linha também, a união inteligente do sentido somado com e as percepções extrasensoriais. É isso aí. Agora, o que amplia o processo é justamente as parapercepções. Agora, a consciência policêmica está na elencologia. É a consciência autoconsciente, a consciência lúcida. E por aí vai. Professor, eu gostaria de acrescentar só em relação ao professor de filosofia, uma assistência. Eu sou professora de filosofia, dei aula por vários anos e encontrei essa dificuldade também com os alunos de segundo grau, porque, na verdade, assim, há um vácuo, sai do ensino fundamental, entra no segundo grau, a criança antes não sabe o que é filosofia, né? Ele já entra no... Mas olha, tem que ensinar o povo a estudar. Pois é. As faculdades de medicina, o primeiro ano, é para ensinar a pessoa a estudar, porque ainda não sabe estudar. Então, uma forma que eu encontrei... A faculdade de medicina coloca 3, 4 cadeiras, que é para ensinar a pessoa a estudar. Porque eles não sabem estudar. Mas primeiro tem que Isso despertar o interesse. De medicina, presta atenção. Primeiro tem que despertar o interesse por aquela disciplina. Então, o que eu fiz? Comecei a pesquisar filmes que tinham sincronicidade com o conteúdo programático. Através dos filmes, eu entrava dentro do conteúdo programático, passava para debates e eles passaram a se interessar pelo tema. Porque depois do filme a gente debatia. Está todo mundo apelando para essas bobagens todas. Você chega lá, por exemplo, lá na Nobel e olha os livros que tem. Então tem tudo quanto é besteirada de música, até de gibi, até de comédia, que está falando. A filosofia do Lost. Não tem isso lá? Filosofia não sei de quê. Isso é apelação. Então eu devia falar, a filosofia dos bobocas. Isso está faltando. Eu usava filmes Vocês podem escrever um livro aí, a filosofia dos bobocas. Filmes que levavam reflexão. Os autores, os leitores, todo mundo dentro. Assim, por exemplo, o filme Em Nome de Deus, na verdade é uma crítica ao nome, o senhor conhece o filme, né? Uma crítica à Igreja Católica, e que ali a gente refletia em cima daquele posicionamento filosófico daqueles cardeais, daqueles bispos, aquela situação toda, e também Central do Brasil é uma boa... Filmes que realmente levassem à reflexão da situação ou de uma polêmica filosófica, ou dentro do próprio Brasil. Uma das coisas que esse nosso amigo pode fazer lá, esse professor, é o seguinte, chegar para ele e falar assim, tudo que vocês estão fazendo atualmente mexe com movimento. Vocês gostam de filme de ação, filme de guerra, dar tiro, fazer barulho, movimentar, tal. Filosofia para você refletir. Então para. Esquece tudo isso. Olha o outro lado da vida. É isso que vocês precisam. Se eu fosse chegasse lá, todo dia eu ia fazer esse discurso. Até o povo ficar quieto. Uma pessoa começou a bater muito lá na aula, falou assim, você, o que você está fazendo aqui? Isso aqui é aula de filosofia. Ou você reflete, ou cai fora. O que você está fazendo aqui? Você está entendendo? Essas coisas precisam mostrar a diferença. Agora ele vai falar assim, mas não vai ficar um dentro da aula. Então você fala com o diretor da escola para mudar os currículos. Professor, precisa no Brasil de maior incentivo à filosofia. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu passava isso para os meus alunos do curso de formação de professores. Nos Estados Unidos, desde o pré-escolar, ensina a criança a trabalhar com filosofia. Por quê? Para quê? Todas essas indagações, né? Então, no Brasil falta isso, há esse gap, né? Entre o ensino fundamental e... Então, isso é que está faltando. Só tem uma ideia, na minha faculdade de medicina, no primeiro ano, eles colocaram um semestre de estudo de filosofia médica. Eu tive aula. Porque eles achavam que a pessoa não estudou nada disso, e o médico precisava ter uma filosofia, pelo menos para ele poder ser bom para os outros, fazer assistência, fazer alguma coisa, ser bonzinho. Alguma coisa. Então a filosofia ia mostrar a realidade disso. Nós tivemos 6 meses de filosofia. Oficialmente, dava nota, tudo, exame. A pessoa que passasse ali estava perdida. Tinha que repetir o ano.
Pois é, porque depois que o aluno aprende filosofia, para ele fica mais fácil entender todas as outras ciências, porque ele aprende a refletir. Mas é a falta de domínio da reflexão. O professor devia chegar e falar isso sempre. Olha, vocês não entraram aqui não é ringue de boxe. Isso aqui é uma aula de filosofia. É mostrar a realidade, dar um impacto. Isso é que falta. Obrigado. O que você queria falar? Valdo, aqui na fatologia, na penúltima linha, segundo item, ampliação. A ampliação das variáveis analíticas favorecendo o aumento de acertos evolutivos. Você pode ampliar isso aí, por favor? O caso é o seguinte, quanto mais polissêmica, ou seja, versátil, ou seja, polivalente, seja o pesquisador, maior será a capacidade dele para fazer análises também de múltiplas naturezas simultaneamente. Se ele já pensa assim, a hora que ele vai enfocar, ele vê várias coisas simultaneamente. Então, por exemplo, ele vai analisar alguma coisa. Ele põe 10 linhas de conhecimento simultaneamente naquela hermenêutica, na interpretação que ele vai dar, na exegética. Então, isso muda tudo de figura. O modelo de análise dele é cosmofisiológico, é multifacetado, é abrangente, é panorâmico, é, vamos dizer, completista. Ele vê tudo de uma vez só. Você está entendendo como é que é? Então, ao mesmo tempo que ele está fazendo a análise de tudo, ele também vai ver a síntese. Então, ele já começa a ver a síntese desde o primeiro dia. Quando chega para ele decidir que síntese que ele vai tirar daquilo, está muito mais fácil, porque ele já acumulou um material enorme, através de toda a investigação, durante o tempo todo. Então, isso eu penso que é de enorme valia, ajuda demais a pessoa. Agora, aqui outra. Hoje visitam o tertuliário a turma de biologia da Uniamérica. Estão aí agora? Ah, estão aqui. Então, umas palmadas para aquela turma lá. Eu já tinha visto a turma lá embaixo. Na hora que eu fui almoçar, eu até falei assim, essa turma não vai almoçar aí? Aí perguntei, o Mário falou assim, nós estamos comendo sanduíche ali fora. É empada, né? É laranja, não sei o quê. Então foi isso. Vocês não estão passando fome não, né? Porque aparecer aqui com fome, ninguém presta atenção em nada que a gente está falando. Tá? É um problema. Valdo, uma das meninas falou assim, um livro enorme só falando de Homo sapiens. Você vê que esse homem é importante. Agora, ela viu um só, né? De ver que são 2 Homo sapiens. O que é? Eu queria entender mais. Quando você fala o fenômeno da pangrafia, são um conjunto de fenômenos para o fim da escrita, produção. Agora, esses fenômenos eles podem ser, por exemplo, uma esterilização de energia, junto com uma descoincidência, junto com um fenômeno de psicografia. Aí você já tem 3 fenômenos. Como diz o Laíne Loche, como é que é aquele negócio? Te vira. O problema é seu. Qual a sua capacidade? Mas quando é que você já chama, você dá um nome assim, já é uma pangrafia? Porque é só aí, tem 3 fenômenos. O negócio com pangrafia é o seguinte, eu trabalho a partir da psicosfera. A partir da psicosfera? Como é que é isso? Psicosfera de qualquer coisa, eu meto os peitos lá. Jogo o sutiã fora e meto os peitos. A partir da psicosfera. Mas como é que você... Descreve uma situação, só para eu entender. Não, você mostra o que você quer que eu analise. Por exemplo, você fosse pegar, por exemplo, tem gente que faz aquela psicometria, ele quer entender um tema, ele pega e ele tem o fenômeno da psicometria, a esterilização e a descoincidência. Então, só isso. Você quer que eu analise o objeto que a pessoa trouxe? Primeira coisa, eu vou saber quem é a pessoa, de onde ela foi, como é que ela pescou aquele negócio, a situação toda, para ver o histórico do objeto. Está entendendo? Agora, depois eu vejo, isso é seu, eu quero saber quem é, por causa do holopensene do objeto. Eu estou querendo saber de onde ele veio, como é que foi a situação, o histórico. Agora, a partir disso,
eu meto energia em cima dele para saber o que é e o que eu sinto. Se eu sinto alguma coisa, não. Às vezes eu sinto, às vezes não, depende do que é. Por aí, então, eu vou vendo tudo, as minhas deduções. Processo, o que é que informaram, o histórico do objeto, a situação toda, por aí vem a minha interpretação com tudo quanto é fenômeno que a gente vê. Primeira coisa, se eu vi a pessoa a primeira vez, a primeira coisa que eu vou prestar muita atenção é na psicosfera dela, aquela que trouxe o objeto. Qual é o seu interesse com esse objeto? De onde é que nasceu isso? Quais as raízes desse interesse? Tudo isso é importantíssimo para a gente saber o que é. E por aí vai, daí a pouco você começa, você sempre vai saber alguma coisa do objeto, alguma coisa vai. É inevitável. Isso é que é a alma das coisas, a psicometria. Sim, mas... Agora, uma psicometria, se você é um objeto que alguém traz, você não vai ver o objeto em si, você vai ver a pessoa. Entende? Já houve caso que na hora que eu comecei a fazer isso, daí a pouco apareceu a consciência. Aí a consciência vira para mim e fala assim, ó, foi eu que dei um jeito do objeto chegar nas mãos dela, para ela vir aqui para conversar com você, para você falar umas verdades para ela. Aí o objeto perdeu a razão de ser. A pessoa, a senhora, já era o mais importante. Aí eu vou saber, olha, nós precisamos conversar, nós dois, teto. Aí mando o povo tudo embora, e falo assim, senta aí, vamos conversar. E abre o jogo, qual é o seu problema? Esse nosso amigo não erra, porque às vezes é o numerador que falou isso para mim. Eu vi para ela e falei assim, eu confio no meu amigo que eu conheço há muito tempo. Eu não posso confiar em você. Abra o jogo, para eu confiar em você. Então é tudo assim, às claras, falando o que é. Você acaba discernindo alguma coisa, entende? Olha, isso aí seria assistência de destino, Val? Nesse caso foi uma assistência séria de destino? Mas olha, comigo quase tudo. Raramente você vai fugir disso. É igualzinho o processo, por exemplo, os pedidos que eles fazem para mim da PENEP, são um monte deles, um percentual elevado, seríssimo. São casos que Law and Order, ou CSI, não é nada. Né? O negócio é muito pior. Aquele Minds, Criminal Minds, não vale nada. Estou tentando entender o conceito, porque assim, você pode abordar alguma coisa e sempre vai ter vários fenômenos juntos. Você vai ter uma esterilização, uma descoincidência, tem fenômenos que já são mas olha só, Gabriel, você está de olho nos fenômenos, você já conhece isso. E são instrumentos que você coloca ao mesmo tempo. Você coloca um instrumento do microscópio, da lente, do telescópio, do metro para medir, da balança para pesar. Você põe o que você tem, os processos nossos. Para a psique são as mesmas coisas. São instrumentos de medida. Você pode medir, você sabe. Mas então aí isso já seria... Por isso que eu começo com a psicosfera, de qualquer coisa. Você sabe que todo objeto tem psicosfera, sim, ao modo dele. Não é bem psíquico, mas tem uma esfera energética séria, que é o núcleo. Agora, isso em si, que, por exemplo, esse processo que você falou já é uma pangrafia. Tudo é, ué. A hora que eu pego 3, 4, 5 fenômenos, raramente você vai encontrar eu dando um palpite a respeito de algum fenômeno mediúnico, ou parapsíquico, ou extrafísico, ou multidimensional, que eu não esteja usando pangrafia. Eu não sou bobo, né? Sim, vai usar tudo. Na hora que você tem que decidir uma coisa, deslindar alguma coisa, você põe todos os seus cachorros fora, não fica ninguém no canil. Eu assumo tudo quanto é a cachorrada, dá uma latido gerais de tudo que eu sei. Eu já era assim. No meu consultório, eu atendia com toda a terapia que eu pudesse. Se é para ajudar a pessoa, não interessa. Sou capaz de plantar bananeira para ajudar essa pessoa. Entende como é que é? Então, o problema é matar mosquito com bomba atômica, se for possível. Entende? É assim que o povo fala. Matar mosquito com bomba atômica. Professor, pegando o link do Gabriel ali, eu, para falar bem a verdade, eu nunca entendi muito bem essa questão da pangrafia. Já que ele tocou no assunto, eu vou tentar pegar algum esclarecimento aí. A pangrafia, ela depende de um estado alterado de consciência ou não necessariamente? Depende.
Se você tiver o estado alterado maior, você vai ter mais para-percepção. É óbvio que depende, mas não necessariamente. E existe acoplamento de alguma consciência ou não necessariamente? Depende do processo do seu amparo, a sua psicosfera, cada um faz o que pode. Aquilo que eu falei, se vire, tem que se mexer. Eu faço o que eu posso. Eu sou contorcionista de circo. De vez em quando eu me viro do avesso. É o jeito. Isso é a fotografia. Mas ela depende também de um nível intelectual mais desenvolvido, ou uma pessoa que daqui a pouco não tem... Quanto mais desenvolvimento e intelectualidade, melhor. É lógico, óbvio. Mas isso é para qualquer coisa, qualquer fenômeno, qualquer análise, qualquer pesquisa, qualquer investigação. Quanto maior a cultura do investigador, melhor para todo mundo. Só vai ganhar com isso. Professor. Lembre-se, ponha na sua cabeça isso que eu repito aqui o ano inteiro. Cosmovisão. Nós temos que caminhar para a cosmovisiologia. Ver a coisa simultaneamente em vários âmbitos. Porque tudo é complexo. Não tem nada simplão. Sim. Simplório é só o boboca. É só a Robex. Porque o que eu acho mais difícil é você engrenar num caminho que possa te levar à psicografia. Porque até então... É por isso que eu falo, já deu o caminho, dei tudo, está tudo mastigado, é só seguir as técnicas, seguir direitinho que a pessoa chega lá. Primeiro, EV. Esquece o resto. Domina o EV que você vai começar a abrir as portas. Depois eu não preciso falar para você mesmo vai ver as novidades. Elas vão se desdobrando. Agora, o EV é o close. É o primeiro plano. Sabe? Agora, você chegar lá no último plano, que é a pangrafia, você tem que percorrer todos os outros, o plano secundário, terciário, quaternário, e por aí vai. Entende? É o segundo plano, terceiro plano. É a vida. Agora, tem que começar com isso, seriamente. E outra coisa, sempre que você pensar nisso ou estudar essas coisas, pense, você está fazendo esse esforço todo para ajudar os outros. Com isso, você vai ter mais assistência. Se você pensar só que é para você, está danado. Aí a pessoa não caminha. Agora aqui outra pergunta. Não faço parte da Conscienciologia, conheço pessoas que frequentam e desacreditam um pouco a forma que falam com tanta certeza que existem realmente forças ocultas. Mas tive uma experiência que não sei como definir. Tive desmaio aos 15 anos e fiz todos os exames neurológicos, tudo normal. Aos 27, sinto uma força gigantesca invadindo meu corpo durante a madrugada. A sensação é apavorante, visto que fico sem conseguir me movimentar, falar, fazer o gesto, fico consciente e não sei controlar isso. A energia entra pelos pés e chega até a cabeça com uma sensação similar. Veja bem, olha aqui, entra pelos pés. E o que é que eu falo? Pré-Kundalini. É o processo do assédio dos piores que tem, é isso aí. A energia entra pelos pés e chega até a cabeça com a sensação similar a um arrepio interno. Tive também isso aos 15 anos, sendo que agora está aumentando a frequência e também da última vez tive por 1 hora. Não ouço nada, não vejo nada, apenas sinto. O corpo trava e a mente fica completamente ligada. Obrigado pela atenção. Minha amiga, o processo todo é o seguinte, você tem a possessão, você é uma pessoa possessa desde os 15 anos. Você não deixou de ser possessa. Houve a diferença um pouquinho maior, menor, mas desses 15 aos 27 anos, faz 12 anos que você é possessa, está na cara. E essa possessão, a consciência está chupando, vampirizando você. Olha aí esse filme Crepúsculo, você vai ver o que é vampiro, é aquilo que você está passando. Ali no caso seu, você é a vítima. Olha lá o Crepúsculo, dá uma ideia do que é vampiro, alguma coisa pelo menos, uma ideia. Agora, o que é que se passa? Tudo que você está falando mostra o assédio com o problema da imobilidade física da pessoa durante, quando ela está deitada. Isso aí é a catalepsia, no caso, possessiva. Catalepsia possessiva. Isso é clássico. Agora veja, você não acredita em nada, quer dizer, você deve ser uma pedra, né? É um granito que tem na cabeça, você.
Pelo seguinte, com toda a possessão durante 12 anos, você não admite que tem gente contra você? Que tal hoje, quando acontecer alguma coisa com você, você falar, não, o corpo é meu, aqui você manda, quem manda sou eu faço o que eu quero, eu mexo com a minha mão, com o meu braço, levanto da cama, grito, canto o hino nacional, faço o que eu quiser. Mostre que você é macha. Seja homem, mulher, deixa de besteira, você está sendo assediada, você é brabo. E outra coisa, não, é muito interessante ela falar, não faço parte da Conscienciologia, conheço pessoas que frequentam e desacreditam um pouco a forma como falam com certeza que existe realmente forças ocultas. Olha, pior do que você, há muito tempo eu não vejo, tá? Você é demais. Tive desmaio aos 15 anos. Quer dizer, no início eu admiti ter estado cataléptico, de algum modo. Há um processo de catalepsia, mas no caso poderia ser também um problema que se afetou a memória, qualquer coisa, o negócio era mais sério ainda. Então aí eu troço sério. Agora ela já está com 27 anos e continua do mesmo jeito. Quer dizer, isso é que a pessoa é intestada. Em inglês o nome é stubborn, tá certo? Agora, ó, vamos ter energia nisso aí para te ajudar, tá certo? Para honrar seu nome. O nome dela é bonito. Como funciona o laboratório da imobilidade física virgem? Como podemos fazer esse laboratório em casa? O que é preciso? Como aproveitar bem esse laboratório? Seria bom ver as coisas que tem escritas sobre o assunto, mas o caso aí é o seguinte. Você vai arranjar um quarto que você fecha as janelas e as portas. Não deixa bicho nenhum lá dentro. Nem também qualquer coisa de interfone ou qualquer coisa. Aí você arranja uma parede branca que não tenha nada, que não chame atenção. Não pode ser que tenha papel de parede nem nada não. A parede branca, sem nada. Arranja uma cadeira, uma poltrona boa, senta na frente e vai olhar para a parede branca assim, ó. Durante 3 horas e meia, sem piscar. Você já deve ter visto, quando você era mais jovem, o que acontecia quando você tinha o jogo do cérebro. Aquele que não piscava ganhava o jogo. Então você vai fazer isso com a parede. A parede vai ser o jogo do cérebro com você. Agora, você não pode piscar, não pode engolir, não pode se coçar, nada disso. Tem aquele cara que chegou para mim para fazer uma coisa dessa e falou assim, não, mas eu me coço. Assim, então você toma banho antes, depois você faz. É o jeito, toma banho antes. Não pode se coçar. Com isso você faz a mobilidade física virgem. Agora, ó, você não pode mexer com nada, quietinho. Não pode piscar. Agora, o que se passa? Com isso, com o passar do tempo, você vai dominar o seu sistema nervoso, neurovegetativo e o demais. Então, por exemplo, você vai fazer assim, ó, não vai tremer. Faz assim aí agora, ó. Vê se você está tremendo alguma coisinha. Nem seja assim, ó, um pouquinho assim, ó, não pode. Tem que ser assim, não pode tremer. Pode ser que isso você esteja precisando bem descer. Imobilidade física virgem, é importante. O que é preciso fazer para que um grupo atue, tome atitudes enquanto grupo e não individualmente? É ter afinidade, coesão, coerência entre os membros do grupo. Eles se entenderem. Se não há entendimento, não tem coesão, o grupo não funciona direito. Todo grupo precisa de entender. Página 35, na polinomiologia, poderia aprofundar o primeiro? É o que é que você está querendo? Polinomiologia. O primeiro polinômio. O polinômio memória, raciocínio, juízo, afeto, dando real valor às experiências multissensoriais. A memória, você sabe, é o processo da retenção das lembranças. O raciocínio é o modo de você elaborar seu pensamento. O juízo é o modo de você julgar. E o afeto é aquilo que você tem sentimento, que gosta e tem uma tendência por aquilo. Isso aqui dá o valor real de todas as experiências parapsíquicas que você tem. A memória retém as coisas. O raciocínio faz você pensar e dar o valor para aquilo que interessa. O juízo
é o julgamento do fenômeno para ver o conteúdo da mensagem que foi dada pelo fenômeno. E o afeto é justamente você ver, teve assistência extrafísica de amparador, teve assédio de assediador extrafísico, enfim, você vai saber. Professor, Tá? aqui, na página 36, em exemplologia, O que tu queres? o senhor diferencia a consciência polissêmica inconsciente da autoconsciente. Eu queria compreender mais o aspecto da autoconsciência. Consciência polissêmica autoconsciente. A pessoa lúcida empregando os sentidos, faculdade, percepções e parapercepções, arguta e plenamente autopercussiente quanto às finalidades e interações entre tais manifestações pessoais. Quer dizer, você tem que saber qual é o universo, por exemplo, da sua visão. Qual é o universo da sua clarividência? Qual é o universo do seu tato? E ver como é que isso funciona entrosado uma coisa com a outra. Sei, mas essa consciência, essa autoconsciência, na realidade eu posso conhecer os aspectos da minha personalidade, mas se eu não tenho um direcionamento, uma aplicabilidade para o megafoco, não serve. Você não tem autoconsciência se você não sabe aplicar seus sentidos. Esse que era o ponto, é aí que eu queria chegar. Não existe esse meio termo, ou é outra, ou tem ou não tem. Então, ou é uma autoconsciência direcionada para o megafoco. O parapsiquismo é o seguinte, ou a pessoa admite o parapsiquismo Sim. e vivencia ou não. É o caso dessa nossa amiga ali. Sim. Entende essa? Então, a pessoa Faz que é... 12 anos lá com assédio, ela não admite o processo. Quer dizer, ela não admite com assediador que já chegou até a fazer desmaio nela. O que mais precisa? Matá-la? Sim. Tem todos os fatos. Dessomar? Sim. Isso não resolve. Isso não é vida do passado, já pensou, né? Essa pessoa, o que é que ela não deve ter feito no passado dela? Matéria de staborn, de teimosia. Agora, então, esse nível de autoconsciência direcionada ao megafoco, ele implica nos resultados. Se existe resultado e existe um direcionamento específico, aí pode-se dizer que tem uma autoconsciência. Não ficar totalmente siderada com alguma coisa. De vez em quando mudar. Certo. Você considerar uma segunda hipótese. É igualzinho, por exemplo, você vai ver um médico. Você está em dúvida, você vai ouvir uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião. Os fenômenos também. Não, vamos ver uma segunda hipótese, uma terceira hipótese, uma quarta hipótese. Tá. Agora, por exemplo, essa nossa amiga lá, ela não admite nada, e acabou, não admite. Então não há outra hipótese para ela. A polissemia, ela leva para a multitude. Quer dizer, é uma apreciação, abordagem, você está entendendo? Um acesso multitudinário. Você está mexendo com a multidão de fenômenos, de fatos, de tudo simultaneamente. É muito diferente. Agora, essa é a consciência polissêmica. Sim. Quando o senhor foca na somatologia, você está trazendo para os nossos sensores intrafísicos, a utilização máxima. Corpo, é o seu corpo, a somatologia é o seu corpo. São os sentidos do corpo. A utilização máxima de todos os sentidos do corpo para que se possa ter um nível melhor de resultado e assistência. Certo. Até os sentidos parapsíquicos têm uma base intrafísica. Por exemplo, você vai no complementar, está lá, vendo as coisas. Certo. Se você desconcidir um pouquinho, você vai ver mais as coisas. Mas você está vendo é com os seus olhos. Você não pôs o dedão do pé lá, o hálux, para ver as coisas, ou pôs o seu dedo para ver o que tem. Não. Você está usando o sentido que tem, o sentido básico físico, para dar o sentido fundamental, extrafísico, maior. Sim. Por isso é que a clarividência, o ideal é se manter os olhos meio abertos. É por isso que eu falo aquele caso. Você viu uma coisa ali, viu a outra sombra da pessoa, como se fosse um duplo da cabeça dela. Aí você fecha os olhos e abre. Tudo continua do jeito que você tinha visto. Okay. Isso é clarividência. Tá. Agora, se você fechou os olhos, abriu, a pessoa está lá, sem nada, então você não está vendo nada. Besteira. É imaginação da pessoa. Letra A, Valdo. Aqui, letra A. Aqui em cima. O senhor podia explicar, por favor, um pouco mais sobre parapsiquismo impressivo e a relação disso com a consciência polissêmica? O caso é o seguinte.
Isso aí é uma das coisas mais, vamos dizer, mais ordinárias, vulgares, para não falar que sejam banais, dentro do processo do parapsiquismo. O que é essa mediunidade ou parapsiquismo impressivo? Você chega num lugar e sente que tem alguma coisa ali. Quase sempre uma outra consciência. Você não chegou a ver, mas você chega a ver que é uma mulher, que está vestida assim, que está assim. Isso é por causa da tela mental da pessoa. Ela capta isso. Quem falou isso a primeira vez foi Allan Kardec, que tocou nesse assunto. Agora, isso é um tipo inicial de desenvolvimento da clarividência. Começa tudo por aí. A pessoa sente alguma coisa. Agora, a maioria não sente do jeito que eu estou te falando aqui, não. Sente uma coisa mais grosseira, mais assim, elementar. Ela chega no lugar e fala, não estou me sentindo bem, aí eu vou embora. Ela não classificou, ela não localizou, ela não viu a coisa direitinho. Entendeu como é que é? Então isso é preciso ver. Tem que examinar. Agora, a polissemia dentro da pessoa é aquilo muito mais avançado. A mediunidade impressiva, ou a sensibilidade impressiva, é o primeiro passo, rudimentar. A pessoa está começando a engatinhar dentro da clarividência. A percepção de ideias que surge dentro da cabeça, isso faz parte mais de um parapsiquismo impressivo ou da polissemia? Faz parte mais da telepatia que tem. A telepatia extrafísica junto da pessoa. É o processo de recepção da emissão telepática de amparador ou uma consciência. Tem. Eu uso demais isso aí. Quer dizer, eles usam demais isso aí comigo. As eureka que eu arranjo, tudo é baseado nisso. É na hora da recepção. Eureka, essa aí está valendo. Eu vou direto, escrevo aonde eu esteja. Às vezes está um frio danado agora, né? Eu saio debaixo da coberta porque apareceu eureka. A hora que a eureka apareceu, acabou. O mundo para, a chuva para, tudo, até o coração para. Só para escrever ali, registrar, para não perder aquilo. Eu posso afirmar que essa telepatia se aproxima mais da polissemia do que do parapsiquismo impressivo. Não, ela é mais avançadinha um pouquinho, mas ainda não quer dizer muito não, sabe? Porque, você sabe, os assediadores vivem fazendo telepatia para a pessoa. Por exemplo, essa moça aí, ó, que está falando, essa senhora aí de 27 anos, aí, ó, moça, não sei bem, senhorita, ou madame, com 27 anos, ela está mostrando que tem telepatia de assediador bravo, que está dominando ela esses anos todos, 12 anos. Isso é sério. Escuta uma coisa, você chegou a ver, não? Você vai esperar, então tá ok. Aqui não há? Sim. Queria te perguntar, mas a pangrafia a pessoa pode chegar, então, através de fenômenos de clarividência, outras vezes pode chegar numa leitura através de fenômenos de efeito físico. Você já pensou em alguns tipos de classificações da pangrafia? Eu acho difícil isso, porque depende. Cada caso é um caso. Você pode ter 3 fenômenos, pode ter 30 fenômenos. Então. Mas isso não interessa. Você vai classificar o quê? É isso que eu estou te perguntando. Isso é classificação de fenômenos. Isso é bobagem. É classificação fenomenológica. Isso é secundário. Então, um conceito... A pangrafia é o seguinte, é ver como foi o fenômeno para você, qual a mensagem, o conteúdo, o que houve com ela. Agora, os fenômenos que foram envolvidos, é você que vai saber. Cada um de um jeito. Cada caso, tá. Eu, por exemplo, eu não tenho pangrafia sempre do mesmo jeito, depende do que é. Por exemplo, esse nosso amigo aí, esse Hércules, quando ele aparece, ele praticamente subverte essas coisas por causa do negócio da energia. A energia dele fica mais forte no ambiente, piora tudo quanto é o resto. Então, através da energia, você já fica sabendo tudo. Então, dispensa uma opção de coisa. Entende como é que é? Aí, por exemplo, quando vem o transmissor e telepatiza para mim alguma coisa, aquilo passa por cima de tudo, limpa tudo, fica prioritário. Acabou. É muito mais fácil. Então, isso varia ao infinito. Agora, no fim, sempre tem pangrafia. Uma outra coisa, Gabriel, só para você entender isso mais, talvez era o caso de eu te falar isso. Eu penso que quanto mais avançada seja a consciência,
em matéria de autoconsciencialidade, cosmoética, evolutiva, inteligência evolutiva, tudo isso, mais ela é pangráfica. Por isso que eu acho que a maioria desses caras aí que se comunicam através dos terreiros, do centro espírita, essa coisa toda, tudo é mesmo um guia cego mesmo, que eles não conseguem ser de outro modo. Eles não conseguem fazer pangrafia. Então eles têm que pegar um fenômenozinho simples que eles já conseguem dominar e ir por ali para poder dominar aquele médium. Outra coisa, eles têm que manter o médium sobre a grilheta, a canga, para ele poder dominar, porque senão ele não consegue também nada. Entendeu? Eles não têm capacidade técnica de amparador. Então, a maior parte de amparador já começa a ter pangrafia. Então, uma pessoa que fica na psicografia é muito frágil ainda, é muito menino, muito infantil, é muito, vamos dizer, ainda pré-maternal. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, você há de ver eu falar isso com amigos meus, psicógrafos, médico evidente. Um ou outro eu consegui, né, mostrar a realidade. Outros você não consegue, porque é fanático. Não, eu me sinto bem com isso. Então eu falei assim, ótimo, se você se sente bem, fica aí, esquece. Não está aqui quem falou. Está aí afora. Entendeu? Professor. Essa questão de interpretação do conteúdo do parafenômeno, né? Quais critérios que a gente pode utilizar para fazer a interpretação do conteúdo? A primeira coisa é ver por que em matéria de ajuda. Se não há auxílio, se não há assistência, se não há esclarecimento, tem alguma coisa errada. Então é assédio. Então a primeira coisa que você vai ver, é assédio ou é amparo? Se for amparo, qual é o conteúdo? Qual a mensagem que estão me dando? Eu não posso ficar boboca na praça para o jacaré me pegar. Então, mas ao perguntar isso, tem que saber o que é. Você deve ter alguns jacaré, critérios. Ou, se vocês quiserem, tem outros bichos, né, que dão um abraço, etc. A pessoa pode ver quais seriam os critérios para ela poder responder essa pergunta. Quer dizer, ela está numa situação, ela percebe um fenômeno, vai analisar o fenômeno, ver o que é, qual o conteúdo, por quê? Qual é o meu momento evolutivo? Por que estou ocorrendo? Isso influi no objetivo dos meus interesses, naquilo que eu estou fazendo? Em quê? Por quê? Isso reflete em quem? Vai ajudar quem? Por que eu estou sendo instruído a respeito disso? Você entendeu? É muita pergunta que tem para ser feita aí para examinar. Você, na verdade, fica tudo claro. Você já falou algumas vezes, né, que é a questão, você faz a análise, né? O fenômeno ocorreu indoor, outdoor, como é que é? Ele foi para uma pessoa, foi para um grupo, e aí você vai fazendo o que seria a conceituação do fenômeno, né, para ver qual é o conteúdo. Mas você junta tudo, né? Esse é o caminho. Ah, entendi. Está entendendo? Agora, tem que pentear com pente fino. Esse é que é o problema sério. Pentear com pente fino. É porque até na questão do registro, você pode registrar essas variáveis para depois enxergar um padrão, né? Aquilo que você fala, você vai repetindo, quando chegou a 100... Outra coisa, a telepatia ela existe, então vem aquela mensagem ou um conceito básico inicial, você captou. Aí você começa a desmembrar aquele conceito. Na hora que você vai desmembrar, a telepatia às vezes continua já num conceito melhor. Porque o receptor já sabe o nível e o que é que está aparecendo do emissor. Acapite isso? Na hora que então você fez o conceptáculo para receber a emissão telepática, aquilo vai se expandindo. É aí que vem, é que aparece a eureka. É a hora que vem a ideia nova. Porque essa ideia nova, ela tem que ultrapassar, sobrepujar, passar por cima de tudo que eu tenho guardado em mim. Se eu tiver alguma priorismose, ela tem que ser esmagada para que aquela ideia nova apareça por cima. Isso, geralmente, você tem que estar com uma recepção muito maior, senão não dá. Meu caso ontem, sobre esse assunto lá de 3, foi justamente isso. Assim, bolas, eureka, é isso aí. Eu ainda não escrevi nada sobre isso, precisa esclarecer isso. Mas a hora que eu coloquei o negócio no papel, eu falei, gente, mas são 3 assuntos num só. Não dá para fazer um só, isso vai ficar complicado.
Não é o ideal. Lá vou eu fazer 3 verbetes de assunto. Tudo com desdobramento. São 3 verbetes iguais. Mas o adjetivo é outro. São 3 verbetes. Por isso que é que eu coloquei 1, 2, 3. Não tinha outro jeito. Válido. Agora, todos são valiosos, são bem diferentes a situação. Está entendendo? Se você for olhar, é bem diferente. E aquilo dá para fazer um livro, isso aí. Eu, porque não estou fazendo mais livro, senão esse aí seria um. Até desdobrar a situação toda, puxar o fio da meada. Não, tem muita coisa atrás disso. Bom, uma pergunta. Comparando a polissemia com a bitraforologia, que é outro verbete que você lançou. A bitraforologia é uma evolução natural. O quê? Bitraforologia. A bitraforologia. Isso. Sim. Ela é um passo natural à frente, depois da polissemia? Não, aí depende, né? O que a pessoa está fazendo, isso depende. Tem gente que pode ter trafor sem ter parapsiquismo. Presta atenção, tem gente que pode ter trafor grandão sem ter nenhum parapsiquismo. Isso varia, se examinar cada caso, né? Professor, existe diferença entre pensenosfera e psicosfera? É lógico. Psicosfera é quando a gente fala sobre a mente. Psico é psique, é a mente, o cérebro. Você está entendendo? Agora, isso é da mente, a pessoa. Agora, para a psicosfera, já é o processo inteiro. Entre o holopensene, o holossoma da pessoa, não é só o cérebro, nem a cabeça, nem nada. Entendeu? Eu estava falando de pensenosfera. Agora, pensene é só do pensene que a pessoa está pensando. O pensene dela, você está analisando qual é o tipo de pensene que essa pessoa, por exemplo, predomina nessa pessoa. Isso está lá dentro da psicosfera, mas é um pedaço. Isso não é a mesma coisa. professor, aqui no ar. Sobre o processo de clarividência, você tinha explicado uma vez que a pessoa que começa a desenvolver esse processo é como se tivesse a sensação de um unicórnio crescendo aqui, na região da testa aqui, né? Eu vi você fazendo um comentário... Não, é como se fosse uma tromba que sai da pessoa, mas isso não, isso é o front chakra. Isso é outra coisa. Não é a sensação de um túnel se abrindo? Não. Não? Não. Parece que você tem um pseudóptico, fica mexendo lá na frente, assim. Sim. Uma tromba, parece tromba. E qual se envolve aí, começa a ir bastante lá no acoplamento, que você vai desenvolver isso. Você vai arranjar uma tromba de elefante na testa. Esse aqui é o unicórnio. E qual a diferença? O unicórnio, o estudo deles, de iniciação, aquelas coisas todas, esse é o troços do Zé. É essa tromba. E qual é a diferença? Então, o povo colocou como se fosse um chifre. Não tem nada de chifre. Uma tromba. E qual é a diferença da pessoa que ela enxerga por esse terceiro olho, no caso, sim, ou com o olho físico mesmo, vendo a consciência praticamente materializada? Seria o mesmo processo? Mas isso varia infinito. Quando a pessoa começa a desenvolver demais a clarividência, ela não precisa de ver a pessoa toda e ela já sabe. Aqui que eu estou falando, já pela mediunidade impressiva, a sensação impressiva, ela já sabe tudo. E outra coisa, acontece tanto precedente que ela já tem confiança em tudo. Então aquilo é assim. É super rápido. É aquele negócio da instantaneidade consciencial. Você já viu falar nisso aqui? Já? Essa instantaneidade, viu, Gabriel? É que você tem que colocar para você estudar os fenômenos. Tudo que é muito lento, você está entendendo? Está danado. Os hindus representam esse chakra como o deus de tromba de elefante. Alguns expõem isso. Agora, isso é um fato. Agora, é muito engraçado que você está com a testa aqui assim, ó, a cabeça, você faz isso assim, você está mexendo lá na pessoa, você vê o que acontece com ela. No Centro da Consciência Contínua, eu usava muito essas coisas. Lá precisava. O ambiente era meu, tudo bem, muita defesa, encapsulada, a maioria. Na quarta-feira ia no máximo 20, 25 pessoas, não podia passar disso.
E era gente que ia toda lá, assim, gente habituê. Então, com isso fica fácil. Você domina tudo, já sabe a psicosfera de todo mundo. A pessoa já chegava lá e falava assim, o que você tem? Você está com isso? Porque já estava tão acostumado com a pessoa toda semana, que já sabia tudo. Ela chegava, a gente já via, não, hoje você está com uma coisa assim, o que há com você? Pode ver, por causa do convívio. Então, esse convívio amplia o processo do grupo, entende como é que é? É aquilo que eu estava falando, o problema da afinidade, da coesão do grupo. Mas o que eu posso observar, então, na questão da instantaneidade? Porque você tem campos que demoram mais de energia, você tem... O que é que tem que observar no fenômeno? O que você quer saber? Você falou da instantaneidade, por exemplo. Instantaneidade, olha a instantaneidade dos fenômenos. Uhum. Tudo que é lento, devagar, é atrasado. Tudo que é mais instantâneo, positivo, bom, resultado bom, é super evoluído. Mas, por exemplo, se eu vou comparar assim, um campo de energia que ele, por exemplo, na TENEPS, você pode variar para 1 hora, para meia hora. É para analisar também não, essa realidade aí? Não, eu estou falando isso, Gabriel. Não, fenômeno que aparece. Não, estou falando é o fenômeno instantâneo. Ah. Não é o tempo, não. Tempo não, quanto mais você trabalhar, melhor. Eu, por exemplo, raramente eu consigo escapar do pós-originais. Não tem jeito. O pós-fácil sempre aparece. Eu trabalho 3, 4, 5 horas. Por exemplo, essa madrugada foi 5 horas. Entende? Agora, isso é uma loucura. Depois é muito difícil. Até você, aquilo que o povo chama conciliar o sono, quer dizer, conciliar tudo que você tem para você poder dormir, tem que anotar muita coisa antes. E fica aquele descarrego de condições, um extra. Eu posso fácil. Isso tudo é instantaneidade. Agora, o problema todo é que a instantaneidade ela não se dá bem com o computador. O computador é muito lento. O Everton sabe que o computador, para mim, ele é lentíssimo. Ele é muito devagar. E outra coisa, a nossa amiga viu o nosso computador, como é que é, ela mesmo viu lá, né? Você está no mundo, a pouco você quer ver 5.500, você passa na ótica, está lá. A página 1 é 5.500. Isso não é nada. Ainda é muito demorado. Pelas coisas que a gente escreve, as coisas que são. Entendi. Eu não consigo digitar só. Eu tenho que estar anotando o tempo todo. Por isso tem papel por tudo quanto é lado. O computador demora para me atender. Agora, a caneta com papel é rápido. Mas deixa eu te perguntar então já. O tempo na TENEPS, que por exemplo, para mim, ele mudou em alguns, por um período agora, ele ampliou, aumentou o tempo de desenvolvimento das energias do trabalho. O que eu posso analisar aí? O que pode ser verificado? Atenda tudo que acontecer lá. Seja Sim, fiel às suas obrigações. Professor? Assim. Professor, letra A. Eu gostaria que você comentasse algo sobre aquela concierge que acompanhava você no ICP2, José Grosso. Não, o Zé Grosso é o seguinte, ele era um cara grosso, como ele mesmo chamava, mas que sabia mexer muito bem com o processo de efeito físico. Ele trabalhou numa série de sessões de materialização no movimento espírita. Era comum isso aí. Eu fiquei conhecendo por causa disso, porque eu trabalhei com muito médio efeito físico. Então, durante umas temporadas, ele aparecia para melhorar o povo, porque ele trazia gente desse povo espírita para o ECP2. E muitos desses foram encaminhados e hoje eles estão renascendo por aí. É vida nova para eles. E ele também, depois disso, ele sumiu. Parece que ele ia ressomar. Para mim, ele já ressomou já há alguns anos. É assim, suspeita que eu tenho. Mas eu não posso falar nada, porque eu não vi nada depois disso. Ele sumiu. Okay? Ele era médico, ele era, vamos dizer, um benfeitor, um guia de efeito físico. Ele era bom nessas coisas. É como se fosse um operário, esse físico, na questão da ectoplasmia. Ele era isso. Tem livro que fala nele por aí, tem muito livro. Agora aqui, estou querendo enfrentar um concurso público que vai ter aqui no Rio. As provas serão no início de dezembro. São 14 matérias, das quais conheço 30%. Só terei 4 horas por dia para estudar nesses 5 meses. O senhor acha que estou querendo colocar o chapéu onde não alcanço? Não.
Se você tem 4 horas por dia durante 5 meses, você pode dar aula depois sobre esse assunto. Além do teste da qualidade de seus estudos, dos 700 experimentos, quais outras dicas me daria? É meter os peitos, estudar, 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 anotar, 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 entender, entender, entender. Esse é o caminho. Tomo remédio para dormir, embora não seja um do time do tarja preta. Acho que não dá para estimular a memória tomando depressor dos circuitos cerebrais. Isso não é? Corta o remédio sem hesitar? Não. Você deve ir ao médico e perguntar se você pode tomar algum remédio para melhorar a memória. Por exemplo, ginkgo biloba. Ele geralmente, no máximo em 3 meses, ele começa a funcionar na maior parte das pessoas. Se você fizer isso, né, você tem aí muitos meses ainda pela frente, isso vai te ajudar. Como funciona a lei do maior esforço mental somático? Poderia fazer uma comparação à polissemia da Consim Sócrates e a polissemia da Consim Platão. Como você compara as habilidades de um e outro filósofo? Sócrates não escreveu nada e valorizava a oratória. E a Tales presencial, diferente de Platão, que se ocupou mais da grafopensalidade e cuidar de sua pele. Olha, eu acho que o cara mais inteligente desses dois era o Platão. Agora, vê se você durma com barulho desse, vê se você me entende. O Sócrates era muito ainda poeta demais, muito artista. Já o Platão tinha os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Agora o Sócrates não. Ele às vezes tinha o mental soma no colo só, mas ele não tinha os 2 pés em cima da rocha. Vivia no mundo da lua, as coisas todas. Por isso que ele não escreveu, ele era contra o processo de grafar as coisas. E outra coisa, ele gostava mais, hoje o Sócrates, se aparecesse aqui, possivelmente ele ia entrar para ser um grande advogado. Ele gostava a maiêutica, fazer o debate, a dialética, essa coisa toda. E isso tudo já era, né? Ele ia gostar também de ver, por exemplo, law e order, as questões de testemunha. Após a conclusão do CIP, que curso de imersão o professor me recomendaria? Ora, depende das suas necessidades. A gente só pode recomendar a pessoa pelas necessidades dela. Eu não sei o que você precisa. O que você domina e o que você precisa de dominar. Olha o que falta e vai fazer os cursos. Você é uma pessoa tranquila, assim, igual a minha. Aqui, ó. Sua mão, ó, faz aí com a sua mão. Sua mão está igual a minha. Se você estiver assim, é o próximo passo que você tem que fazer. É dar um jeito nisso. Agora, se você estiver bem, então já pode pensar em outra coisa. Esse aí você já passou. Tem que examinar, né? Tem que ver a pessoa. Não tem jeito. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? É você ou Luiz? Professor, em fatologia, aí na terceira linha, de cima para baixo, a atenção acurada, a tenuidade nas mudanças internas e externas. Na terceira linha. De baixo para cima, então. De baixo para cima. É de baixo para cima, como sempre, né? A acuidade perceptiva, é isso? Não, a atenção acurada, a tenuidade das mudanças internas e externas. O problema todo é o seguinte: uma pessoa que estiver observando os problemas, principalmente na vida, e ainda mais nisso nós estamos falando aqui, por exemplo, de fenômeno parapsíquico, ela tem que ter uma atenção o tempo todo, ficar firme para ver as sutilezas das mudanças internas e externas, não só dentro dela, como nos fenômenos, nas outras pessoas, no ambiente, no holopensene. Então, a polissemia, ela permite essa diversificação de abordagem. Você vê dentro e fora, por dentro e por fora. Uma coisa, o avesso e o de fora. Agora, a mega euforização seria um exemplo disso? A mega euforização não, é você sentir o processo com você, com tanto ali. Não, mas quando você escreve aqui internas e externas. Interna e interna, mudança interna e interna. Você vê que tipo de mudança interna e interna. O problema é seu. O que você está examinando? Não, tudo bem, mas a mega não seria uma coisa... A mega euforização.
A megaforização. A megaforização é você ver dentro de você. Você se sente bem? O que você está sentindo? Sim. Quais as energias que você sente? Sim. Há uma tranquilidade? Te dá ideia? Você está com mais motivação para fazer o seu trabalho? Isso tudo é megaforização. Aí é que são as mudanças internas e externas. Sim. Agora, elas podem ser íntimas e pode ser processo parapsíquico. Pode ser físicas, pode ser extrafísicas. E por aí vai. Pode ser de uma pessoa, pode ser de um objeto, pode ser de um ambiente, atmosfera, o holopensene, você que sabe. Sim, não, eu entendo o conceito do que você me está falando. Agora, quando você escreve aqui acurada, isso é uma coisa bem específica. Exemplo, você vai ficar acurada, sim. Um detalhe, ficar de olho. Sim, sim. Usar aquele desconfiômetro do mineiro, que é desconfiado. Sim. É isso que eu estou falando. Desconfiômetro é a mesma coisa que mancoma. Sim. Outro nome é simancômetro. Também é a mesma coisa. São 3 aparelhos iguais. Depende da fábrica. Quem é que fez a fábrica? Varia, né? Made in Japan, made in China e made in United States. Os 3. Cada um é do mundo. Agora, Valdo, principalmente nas coisas parapsíquicas, não? Como é que é? Principalmente nas coisas parapsíquicas. As coisas parapsíquicas, então, essa que você tem que ter mais atenção, sim. Dividida, e fazer o que você puder para entender isso mais ainda. Precisa ser mais ainda. Né? Agora, outra dúvida, Valdo, aí na página 35, crescendologia. Na segunda linha, você escreveu crescendo evolutivo de expansão do limiar. De expansão do limiar da sensibilidade ao cosmos. Quer dizer, pouco a pouco, você vai tendo uma sensibilidade maior perante a realidade do cosmos. Isso que é o problema do crescendo evolutivo. Agora, esse limiar de sensibilidade, quer dizer, você já vai aquilo espontaneamente, você já começa a fazer o sensoriamento. Você faz a prospecção de tudo que está em torno de você. Isso é muito sério. Tem gente que tem raiva de tudo. Esse que suicida, etc. É justamente o contrário disso. Ele cresceu contra. Agora aqui não, é o crescendo evolutivo de expansão do limiar da sensibilidade ao cosmos. O cosmos então te pega e você se sente bem. Quer dizer, falando em bom português aqui e dentro da conscienciologia. Nesse caso, você já está começando a usar bem a energia imanente. Então você está de acordo com todos os fluxos do cosmos em cima de você. E pegando o fio da meada, o fluxo do cosmos? Vai ser com você, a sua capacidade de sensibilidade para entender o que é que tem. Não. Você entender, por exemplo, o conteúdo do fenômeno. Sim, não, você bota a palavra... Qual a mensagem que deram a você. A palavra limiar acá. Limiar? É o limiar. Você está começando, aquilo vai expandindo. Coisa caminho. Professor, são 2 pontos. Um é a diferença, à medida que a pessoa vai se trabalhando, ela vai deixando aquela impulsividade dispersiva e ela tende a trocar a impulsividade dispersiva por uma manifestação mais taquipsíquica, mais pronta, mais específica, mais rápida, de uma certa maneira, uma questão de ação e reação mais rápida. Né? Essa troca, ela basicamente... Ela se faz através do menosprezo e da esnobação que você vai dar para as emoções. Certo. E você coloca no lugar dessas emoções, você coloca equilíbrio, discernimento, ponderação, sim. Reflexão. Então a tendência é você direcionar o seu caminho, sim, o que estava abrindo e dispersando para as mesmas características que abriam agora com foco contrário. Foco de equilíbrio, a pessoa sim. Não raciocina. Isso. As pessoas pensam, mas não raciocinam. Você olha, mas não enxerga. Está entendendo? Você ouve, mas não escuta. Tem muita gente assim. Nós precisamos de escutar, de enxergar e de raciocinar. Ver, ouvir, você está entendendo? E pensar, isso todo mundo faz. Pois é. Até a gatinha lá em casa faz. Mas ela não consegue enxergar direito. Sim. Ela não escuta adequadamente. E ela não raciocina adequadamente do jeito que nós pensamos.
Então, parte dessa escuta, pelo menos eu entendo, que passa pela fixação dos conceitos, né? Estudar, fixar, compreender, para a gente conseguir assimilar. Eu queria retornar um conceito pela terceira vez, né? Que é o ponto da irresistibilidade, que eu tinha conversado com a nossa amiga até na hora do almoço, né? Peço desculpa porque isso já foi falado várias vezes, mas eu queria entender melhor para conseguir fixar bem essa ideia. A irresistibilidade é a hora que eu falo uma coisa para você e você me dá razão. Você muda o seu pensamento. Por que você me deu razão? Porque aquilo que eu falei tem mais lógica para você do que aquela lógica que você tinha antes. Você mudou a lógica. Aquilo se torna irresistível. Agora você eu entendi. vê que tem muito mais vantagem de ter lógica, racionalidade. Ah, daí que saiu. Tá bom. Então, a irresistibilidade, ela só existe no caso porque a consciência está mais evoluída do que a outra. Então, as ações dela vão ser irresistíveis dentro de uma às lógica. vezes, não é só que está mais evoluído. Às vezes é porque dentro daquele conceito, daquele momento evolutivo, a pessoa teve mais oportunidade de experiência, experimentação. Ela às vezes nem é mais evoluída, mas ela vivenciou mais aquilo. A hora que ela fala, ela está mais informada, ou melhor informada do que a outra, e se torna irresistível. Agora, para as consciências, devido ao processo de evolução, o gap é muito grande entre o que está em cima e o que está embaixo. Então, essa irresistibilidade não tem jeito. Sim. Por exemplo, o que é irresistibilidade no processo de conhecimento? A hora que eu falo com essa nossa moça, que está lá há 12 anos, está tão óbvio o processo dela de assédio, de possessão, qualquer pessoa que esteja trabalhando com isso, já sabe alguma coisa, vai ter isso aí. Agora, veja, isso é irresistível a ela, para ela isso deve ser irresistível se ela for lógica. Mas ela não tem lógica nenhuma, porque há 12 anos possessa, ela não pode ter lógica. Então ela vai ter dificuldade também nisso que eu estou falando para ela hoje. Ela tem que ponderar. Senão ela vai achar que eu sou mais um. Dos tantos, sim. Outra coisa, todo mundo está iludido, só ela que está certa. Você está entendendo? Ou seja, a pessoa ouviu e não escutou. Está certo. A baratosfera é a pior coisa que tem. Sim. É isso? É uma péssima escolha. A irresistibilidade tem a ver com os nossos amparadores, né, professor? Que a gente tem uma irresistibilidade quando a gente tem isso. A irresistibilidade é vocês verem as inspirações que você recebe do seu amparador na Tenetos, por exemplo. Aquilo é irresistível. Se você vai contra, a sua consciência, daqui a pouco, vai chegar igual aquela dona que chegou e falou, não, eu não estou querendo mais fazer a Tenetos, eu não estou me sentindo bem. Quer dizer, ela fez tanta besteira que já não consegue encarar mais o amparador, não pode chegar mais lá. Não dá para fazer a Tenetos de óculos escuros, para não ver o amparador, não dá. É bobagem. Ou senão aquela dona que... Não, eu faço a Tenetos, mas coloco cobertor na minha cara, porque eu tenho medo de ver espírito. Professor. Mais uma coisa, professor. No verbete lúcido, o senhor coloca lá memória dividida. A memória dividida que o senhor coloca lá tem a ver com quando o EPICOM faz análise das pessoas, por exemplo, de quem ele faz o acoplamento e a memória dele, para dar o... Memória dividida. Vou te dar um caso, você vê sem tempo. A pessoa, ela está estudando um caso aí qualquer. Aí ela tem uma noção daquilo a respeito do que ela aprendeu no grupo, na escola, na faculdade, em algum lugar. Aí vem a consciência e fala assim, mas veja o lado extrafísico disso. Ela então vai ver uma outra imagem da coisa, uma sombra que ela não tinha percebido. E ela, às vezes, até vai lembrar daquilo do curso intermissivo. As duas coisas vêm, as duas memórias. Uma enriquecendo a outra. Mas é uma memória dividida. Então nós temos uma memória dessa vida, tem memória de vida passada, tem memória da fase da intermissão, tem memória escondida que nós não lembramos, que às vezes você vai lembrar na hora que você sente um perfume, por exemplo, vem aquela memória, aquilo, a soma, a flora, vem à tona.
Então, estuda a memória dividida. Que vai formando Agora, a nossa a memória atualização. dividida quase sempre é aquela que mexe com objetivos complexos. Ela é mais substanciosa, porque o objetivo, o fato, é mais complicadinho. Então tem que ter uma memória dividida mesmo. É o jeito. O jeito é ter atenção dividida. Entendeu? Entendi, obrigada. Professor, sobre o curso acoplamentário, o senhor poderia explicar, falar como e quando foi que o senhor teve a ideia de criar esse laboratório? Olha, isso aí é antigo. Eu quis fazer isso há mais de 50 anos, mas não havia ambiente. Agora, eu já fazia o acoplamentário por mim, muito antes disso. Eu era rapazinho e já colocava a pessoa, senta aí, que eu vou te colocar os fluidos, aí vão melhorar isso. E mandava os efluidos revigoradores, esse é que era um dos nomes, para a pessoa melhorar. Com isso, então, a pessoa começava a ver minha cara, etc. E eu já chamava isso de evidência facial. Era rapazinho. Agora, eu quis fazer um local adequado, que é o primeiro, você olha lá que tem uma placa, o primeiro no planeta, etc. Tal, aquilo é verdade. Esses anos todos está aí, ninguém nunca veio reclamar disso. Está incontestável. Quer dizer, não há refutação, está irrefutável. O negócio é o primeiro mesmo. Uma coisa que observa que, embora a gente desenvolva o fenômeno, né, a gente vê que a assistência é o mais importante, né? Ali prevalece a assistência. Agora, ó, você não fica pensando que o complementar é o melhor, não. Ele não é aquilo que não é um dos meus sonhos, não. Meu sonho seria maior. Negócio maior, mais amplo, de mais espaço. Uma opção de coisa ali, que é para melhorar o processo do conforto das pessoas. Entendeu? Que ainda precisa muito ainda de ar-condicionado, opção de coisa. O ideal seria um local que não precisasse tanto. Mas é difícil fazer isso. Eu tinha que fazer uma coisa maior. E outra coisa, como é início, não tinha isso em parte nenhuma, esse aí atende muito às finalidades dele. Agora, eu fiz um monte de vezes isso aí até o povo aprender. Depois passei a bola, você está entendendo como é que foi? O caso foi eu. Esse é o caminho. Agora, o complementar fonôncia, ele funciona, ele ajuda, entende? Se a pessoa seguir tudo que eles falam lá, ela vai acabar desenvolvendo alguma coisa, principalmente do front chakra, um fato. Agora, as energias, depende, né, da predisposição da pessoa, mas a primeira coisa é o front chakra, segundo são as energias, e por aí vai. Mas ali, ó, a pessoa pode ver aquela evidência viajoura, ela pode ter processo de descoincidência, vígio, bem séria, um monte de coisa. É muita gente que vai nesse curso e depois ele me falando o que sentiu. Altera muita gente para melhor, se ela quiser. E melhora a TENEPS também, né? Melhora tudo, porque a TENEPS, né, é preciso do processo parapsíquico, não tem jeito. Se você não alcançar na TENEPS um desenvolvimento de parapsiquismo, inclusive com processo de projeção, você nunca vai atingir a oficina extrafísica sua, o FIEX. Isso é necessário. Você tem que entrar na descoincidência sabendo o que se passa. Senão não chega no FIEX. O FIEX precisa disso, não tem outro jeito. Entende como é que é? É outra saída. Waldo, aqui no ar. Aqui na antagonismologia, na página 35, você poderia aprofundar esse primeiro antagonismo aí? O antagonismo polissemia consciencial e polissemia semântica. A consciencial é o problema de ter os muitos sentidos da consciência, da personalidade humana. E a polissemia semântica é ter muitos sentidos dos vocábulos. A polissemia semântica é de comunicação. A polissemia consciencial também é de comunicação. Então, sob esse aspecto, há um processo de divergência dentro da mesma linha. Você está entendendo? Então, por exemplo, uma pessoa, ela não sabe interpretar a situação, viu, Gabriel? Houve o fenômeno, ela não está interpretando nada, ela colocou tudo lá, não está sabendo nada. Isso é tipicamente a polissemia semântica do significado que ela caiu de quadro.
Esse antagonismo é um dos mais óbvios que pode existir. Você entendeu, né? Entendi. É a diferença entre os... Pensa bem nos sentidos, os significados, as acepções da situação. Por exemplo, a acepção da visão, de você ver, é uma coisa. A acepção do ouvido, de escutar, é outra. A acepção de sentir, o tato, a háptica, é outra coisa. Está claro? Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que nós estamos? Eu queria que você aprofundasse isso aí que você falou, porque essa distorção, mesmo a gente no complementar, é comum que às vezes ocorram essas distorções de percepções. Então, eu queria que você aprofundasse. As distorções têm muitos fatores que influem nisso, né? Agora, o maior fator, como sempre, o inimigo do processo de parapsiquismo é a emoção. E o inimigo maior, eleito principal, é o medo. Isso aí piora tudo quanto é processo. A distorção maior feita pelo medo é terrível. É a pusilanimidade. Tudo vai por água abaixo. A pessoa perde a oportunidade, as companhias, a evolução, problema do complexo, tudo. Está claro? Professor, aqui, Magali. Eu queria entender melhor a questão da consciência polissêmica e a diferença, onde que ela tem intersecção com a consciência poliédrica. Queria entender se é... Não, a poliédrica tem muitas facetas. A polissêmica, como ela tem muitos sentidos, ela é poliédrica. É a mesma coisa, lá no fundo. Mas não é a mesma coisa porque a polissêmica é bem específica. A gente está mostrando. Depende do sentido da pessoa. A poliédrica não é só por causa dos sentidos. É o modo da pessoa abordar cosmofisiologicamente, de uma maneira panorâmica, a realidade do cosmos. Isso é a poliédrica. Não quer dizer que ela esteja a par ou autoconsciente, lúcida sobre os sentidos dela. Entendeu? Há uma diferença. Claro? O extrafísico pode atingir o corpo físico ao ponto de sentir dores, mas é óbvio, você precisa estudar. Você é muito jejum, está muito por baixo da situação. Vamos em frente, vamos estudar. Pode sim, a coisa é brava. Olha, o povo acha que o que se mata mais atualmente aí é com revólver e é a guerra. Eu não acho. O que mata mais as pessoas são os assédios interconscienciais feitos por vampiros extrafísicos. O vampirismo na Terra nunca esteve graçando tão forte como atualmente. Olha o tanto de gente que morre de uma hora para outra, sem mais nem menos, esquisito, mortes estranhas. Isso tem aumentado demais. Com toda a medicina avançada, a tecnologia, tudo isso. Por quê? A maioria das mortes, principalmente as prematuras, elas existem por assédio interconsciencial. Então, isso aí a gente tem que levar em consideração. Agora, ela está perguntando, o extrafísico pode atingir o corpo físico ao ponto de sentir dores? Não, mata a pessoa. Que é isso? As condições conscienciais dispostas na elencologia, página 35, são tipos dentro da polissemia. Condições conscienciais na elencologia. A elencologia. A consciência polissêmica, a consciência autoconsciente, a consciência lúcida, a isca humana lúcida, o ser desperto, o ser intersticial, a consciência cortetista, a consciência inconsciente e a consciência instintiva. Sim, cada um faz o que pode. A condição de polissemia, então, não seria intrínseca à consciência, pois podemos ter limitações somáticas, energéticas, sim, é sempre assim. Ou seríamos sempre polissêmicos, variando apenas o nível de percepção. Não, nós todos somos polissêmicos por natureza, principalmente quando a gente chega a essa condição hominal. Mas o problema é que a maioria não tem lucidez quanto a isso, não sabe do que dispõe e fica chorando a situação e reclamando. É igualzinho aquela pessoa que está sentada num saco cheio de barra de ouro e pedindo um níquel de esmola. Então nós somos assim, nós temos tudo dentro da gente. Agora o que falta é
fazer isso aflorar. Isso vir à superfície e funcionar na nossa vida. Se isso começa a funcionar, principalmente dentro da área parapsíquica interassistencial, a pessoa evolui mais depressa, ela se sente melhor, ela alcança aquilo que o povão gosta, a chamada felicidade. Então ela alcança a felicidade. Esse é que é o caminho. Mas ela tem que dominar o processo, entender o que se passa com ela, conhecer a si mesma. Nisso aí o Sócrates tinha razão, que é aquele negócio da entrada lá da turma das Pítias. Nosce te isso, conhece a ti mesmo. Professor, por que na parafatologia não constou a sinalética, energética e parapsíquica, pessoal? Não, porque eu ponho ela em todas aí. É que aí eu já estou pondo as percepções extrasensoriais. Isso já tem tudo. Tudo você pensar, por isso que é que eu não coloquei, para não haver uma bate-personalidade, uma redundância. Bom, professor Val, a maioria dos verbetes eu ponho. O senhor fez um comentário agora há pouco sobre a clarevidência, falando que no momento da clarevidência, para identificar se aquela imagem é aquilo mesmo, você pode fechar o olho e abrir e fazer a análise. Né? Nesse momento da identificação, facilita a exteriorização de energia ou a melhor? A exteriorização você faz antes, esquece as energias, fica de olho naquilo que você está vendo, isso é que é importante. Na hora... Esquece a energia, usa isso antes de você ir para lá, entendeu? Vocês vão ter mais uma amanhã cedo, um campo amanhã cedo. Essa noite você prepara isso, madrugada você acorda, mexa com as energias, fica estado aqui, ó, sabe? A pontinha da orelha, tinindo, nos trinques, por cima da carne seca. Aí você vai chegar lá, vendo tudo. Se prepare para o complementar, que você só ganha com isso. Preparar. Uma preparação é uma coisa muito séria. Você predispõe mais a pessoa, ela alcança mais a acuidade. A prospecção é melhor. Você está entendendo? Ok. Você vai ficar com a prospecção superior àquelas lá do Golfo do México. Esse Zé lá com petróleo, o negócio vazou. Você não, vai olhar mais profundo, alguns quilômetros para dentro da situação, e vai funcionar direito. Prospectar as consciências. Esse aqui é o caminho. Né? Professor. Fazer o sensoriamento. Aqui no B. O senhor poderia explicar um pouco mais na página 36, culturologia, a cultura da somatologia? O que é que você está querendo? Na página 36, no item 5, argumentologia, culturologia, a cultura da somatologia. Isso. A cultura da somatologia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, por exemplo, somatologia é o estudo do corpo humano, é a ciência do corpo humano, somatologia. Agora, esse processo da consciência polissêmica tem que começar pelo corpo humano, pelo soma, a somatologia. Devido aos sentidos do corpo, entende? Por isso que eu estou chamando a atenção, a cultura da somatologia. Agora, é a somatologia que é a especialidade desse tema consciência polissêmica. Eu queria saber exatamente qual a ligação. Pois é, porque tudo depende do sentido do corpo. Nós estamos falando aqui de consciência, quer dizer, consciência intrafísica. Uma pessoa, humano, uma pessoa. Então, é muito importante o processo do soma, é a base de tudo. O holopensene, o ambiente, aquilo que embasa esse estudo é o corpo humano. Sem o corpo humano, não adianta, nós estamos falando de polissêmica aqui. Nós não estamos falando para consciente, aqui é para consciência. É eu, você, a turma aqui, é o Luiz, é o Gabriel, é o Pedro, é a Rosa, a outra Rosa, tá? As duas Rosas. O negócio é esse. Agora, tem mais alguém com o microfone aí? Ainda tem uns minutos aqui. Fala aí, Luiz. Na página 35, em antagonismologia, você poderia aprofundar, por favor, o antagonismo realidade óbvia? A realidade óbvia e a realidade sutil. O problema todo é o seguinte: o
Uma realidade óbvia, geralmente, é aquilo que vem pelos sentidos físicos da pessoa. Aquilo que ela enxerga, aquilo que ela pegou, que ela tateou, etc. Essa é óbvia, é evidente. Está na cara, ou seja, está nos dedos. Você está enxergando pelos dedos, quer dizer, você está sabendo o que se passa. Sim. Isso é óbvio. Agora, a sutil é aquela que é mais abstrata, que exige você pensar, que mexe com o mental soma, aí já vem os atributos. Os atributos, as suas faculdades mentais. Quais? Imaginação, elaboração de pensamento, associação de ideias, autojuízo crítico. Tudo isso você tem que colocar para saber aquela ideia que falaram, que nível que é, se você está de acordo, se tem lógica, qual é a relação daquilo com o resto, que é a associação de ideias, como é que fica isso? Agora, então, ela já começa a ser sutil. Sim. Ela não é tão fácil, já é mais complicadinha. É, no caso, sofisticado. Sim. Agora, essa realidade sutil que você fala, está falando sobre a intrafisicalidade? Como é que é? A realidade sutil é intrafísica somente? Não, você escolhe. É a realidade que você está estudando, você já relatou. Aqui, há realidades extrafísicas que também são óbvias. Sim. Uma consegue, se aparece na sua frente, em certa circunstância, tão tangível, que não tem jeito de você fugir daquilo. Está aparecendo a pessoa aqui, então fica óbvio. Então, esta realidade óbvia e realidade sutil atinge tanto a parte intrafísica como a parte extrafísica? Quanto a extrafísica. Tanto uma coisa quanto outra. É isso que eu estou chamando a atenção. Eu, por exemplo, eu acho, Luiz, que aquela mulher que apareceu para mim no Subway, lá de New York, ela era uma gênero. Seria uma realidade sutil. Uma gênero. Agora, é muito estranho, porque ela ficou com o meu cartão. E eu vi nas costas ela sumiu. E não tinha nenhum cartão no ar. Nem no chão. Eu peguei, não tinha nada. Ela evaporou. Ela volatizou na hora. É como se tivesse havido uma bomba atômica ali. Pum, sumiu tudo. Acabou. Então veja, isso pode ser a gênero. Sim, você ia falar, professor. Agora não é outra história. Ela falava direitinho, inglês de New York, roupa de New York, uma roupa, um vestido liso, comprido, abaixo do joelho, típica de New-Yorkina. Agora a hora que eu virei para ver, não foi porque ela desapareceu, nada disso não. Eu virei e falei, gente, essa dona não está com nada na mão, ela não vai pegar o Subway? Como é que vai ser? Ela vai pegar o vagão aqui, sem nada na mão? Mas não tinha nada. Aí eu olhei, não tinha mais nada. E alguns segundos depois dessa, aquela multidão toda encheu a estação, não deu para pensar mais nada. Aí eu desisti, não estou nessa, deixa eu ir embora. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 83 assinaturas em nível de presença, 30 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 27 votos presenciais e 8 votos online. Hoje temos os recados da Magali sobre o Festival de Inverno, o Mário sobre o TENEPS e o TENEPSograma, o João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, o Caio sobre cursos da Apex e o André Lima sobre o debate no CAEC. Boa tarde a todos. Nós do Discernimentos, então, está dando para ouvir? Queremos convidar a todos para participar, então, do Festival de Inverno, que vai estar ocorrendo ali no Discernimento. A gente convida também vocês que ainda estão indecisos, dar uma passadinha no Discernimento e ver como é que está o ambiente lá, está muito positivo. E a nossa programação, ela começa hoje às 17 horas, tá? Ainda tem ingressos à venda aqui no CAEC, no Discernimento, e lá na hora a gente também vai estar vendendo, tá? Vai ter música ao vivo com os talentos da Cognópolis, gastronomia também do pessoal daqui, os talentos gastronômicos,
A gente vai ter as exposições, então tem vários espaços que estão expondo, várias pessoas que estão expondo. Uma é a ABC, que é a Associação Beneficente da Cognópolis, e é bastante importante que vai ser a doação de agasalhos, que todos aqueles que tenham agasalhos tragam. Na verdade, seria toalha de banho, roupas masculinas, material de limpeza e higiene, que serão doados para o albergue noturno. Esse albergue noturno, ele recolhe, na verdade, ele dá apoio às pessoas que não têm teto. Eles acolhem, então eles necessitam bastante esse tipo de doação. Roupa de cama, toalha, mais roupa masculina, mas também feminina é aceita ali, tá? E nós queremos lembrar também que a programação de amanhã, a gente continua com o festival, e que amanhã a gente vai ter às 15 horas, hoje começa às 17, mas amanhã começa às 15 horas com a palestra da zoonose, e logo após a palestra, vai ser uns 45 minutos, nós vamos fazer uma caminhada na trilha. Às 18 horas, a Marta vai estar oferecendo ali, para quem quiser, e aí vai pagar a parte, um café colonial. Às 20h30, nós vamos ter a sessão pipoca, com o filme A Última Hora, que também vai passar alguma coisa sobre ambiental. E assim a gente vai ter o encerramento amanhã. Então, maiores informações, a gente vai estar lá hoje, qualquer coisa vocês podem passar para perguntar, tá bom? Obrigado. Estamos convidando a turma do Rio de Janeiro para participar do curso TENEPS, dia 1º, 2 de julho, e 3 e 4 do curso Tenepsograma. Contamos com a presença de todos lá no Rio de Janeiro, e quem quiser se motivar a participar do curso é entrar em contato com o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia pelo site www.iipc.org. Boa tarde. Eu gostaria de falar a respeito da Conscienciobaia, técnica da Conscienciobaia, uma técnica conscienciométrica, assistencial, aonde a consciência que se dispõe, se predispõe a se colocar como cobaia no seu micro-universo, vai sair tem grandes vantagens, vai receber a heterocrítica das pessoas, vai ver a sua personalidade analisada por fora, por outras pessoas, por uma visão que ela não consegue ter. Então, é uma técnica assistencial, onde a Conscienciobaia sai ganhando, e quem participa sai ganhando, porque quando alguém expõe o seu micro-universo consciencial, compartilha o seu micro-universo, todo mundo vai fazer uma análise, vai perceber melhor as coisas, e vai clarear muita coisa para todo mundo que participa. A Conscius, nos dias 2, 3 e 4 de julho, vai fazer curso Conscienciobaia voluntária. As inscrições já estão abertas no CEEC, na recepção do CEEC. É só entrar em contato. São 30 vagas. Já temos vários alunos já inscritos. Então, contamos com a presença de quem quiser participar. As informações no CEEC ou com qualquer voluntário da Conscius. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um convite aos tertulianos e teletertulianos, aqueles que estão interessados, buscando o sentido da vida, identificar qual o seu papel no mundo, verifica que tem algo a realizar ou tem a sensação de vazio existencial. A Apex estará agora em julho, mês das férias, para quem quiser se organize para fazer o curso. É um curso que acontecerá nos dias 17 e 18 de julho. Existe toda uma reflexão dentro do curso sobre a introdução à programação existencial. É um curso que está com um custo bem acessível, são R$ 75. Aqueles colegas de quem já é voluntário da CCCI que gostaria de ter um primeiro contato com a Conscienciologia, é um ótimo curso, é sem pré-requisitos. Mais informações, pode acessar o site www.apexinternacional.org ou entrar em contato direto aqui no telefone do CAEC, que é o 45 3525 2652. Obrigado, estão todos convidados.
Boa tarde, eu gostaria de convidar todos amanhã para o debate aqui no SEEC, às 15 horas, vai ser o tema sobre autoposicionamento com concession médico. Como o autoposicionamento pode levar a recim e a mudança de patamar evolutivo. Com 11 votos, foi eleito o verbete no conteúdo da mega conteudologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.